Irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre o arianismo. O arianismo foi uma das maiores e mais influentes heresias que surgiram no seio do cristianismo primitivo, trazendo implicações profundas sobre a compreensão da natureza de Jesus Cristo e sua relação com Deus Pai. A controvérsia ariana girou em torno de questões cruciais de teologia cristã, particularmente no que diz respeito à divindade de Cristo e à doutrina da Trindade. Para compreender o arianismo em sua profundidade, é essencial explorar não apenas os pontos teológicos da doutrina, mas também o contexto histórico, as consequências políticas e as implicações espirituais que esse movimento gerou. Contexto histórico. O arianismo surgiu no início do século IV, em uma época de intensa reflexão e debate teológico dentro da Igreja. A Igreja primitiva, após o fim das perseguições romanas, começou a desenvolver e formalizar sua doutrina, e um dos temas centrais desses debates era a natureza de Cristo. Ário, um presbítero de Alexandria, foi uma figura de destaque nesses debates. Ele era um teólogo carismático e rigoroso que se destacou por sua defesa do monoteísmo radical. Em suas pregações, Ário enfatizava a transcendência e unicidade de Deus Pai, mas, em contraste, ele via Jesus Cristo como um ser criado por Deus, uma espécie de intermediário entre o Pai e a criação, negando sua co-eternidade e consubstancialidade com o Pai. Ário acreditava que Jesus, o Filho, não poderia ser igual ao Pai, pois, na sua lógica, isso comprometeria o monoteísmo cristão. Para Ário, se o Filho fosse coeterno e da mesma substância que o Pai, isso implicaria que Deus Pai e o Filho seriam dois deuses. Para evitar essa duplicidade divina, Ário sustentava que Jesus foi a primeira e mais importante criação de Deus antes do tempo, mas ainda assim uma criação. Ele utilizava passagens bíblicas como João 14, 28, onde Jesus diz: "O Pai é maior do que eu", para fundamentar seu argumento de que Jesus era subordinado a Deus Pai. Doutrina ariana, a criação de Cristo. O ensino central de Ário pode ser resumido na sua famosa declaração: "Houve um tempo em que o Filho não existia". Isso significa que, segundo Ário, Jesus, o Verbo, foi criado por Deus Pai antes da fundação do mundo, mas ainda assim teve um início e, portanto, não era coeterno com o Pai. Para Ário, Jesus era uma criatura exaltada, a primeira e mais importante criação de Deus, mas não era o próprio Deus. Essa visão, embora defendesse a grandeza e a divindade de Cristo em algum sentido, negava sua igualdade com Deus Pai. Ário também negava que o Filho fosse consubstancial ao Pai, ou seja, que ele fosse da mesma substância ou essência de Deus. Para ele, o Filho era semelhante a Deus Pai, mas não da mesma natureza. Isso foi uma rejeição direta da emergente doutrina da Trindade, que começava a ser articulada por teólogos como Atanásio de Alexandria, um dos maiores oponentes de Ário. O Concílio de Nicéia 325 d.C. O fim aparente do arianismo. A controvérsia ariana se espalhou rapidamente pela Igreja e causou grande divisão entre os cristãos. Para resolver essa crise, o imperador Constantino, que recentemente havia se convertido ao cristianismo, convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C. Este foi o primeiro grande concílio ecumênico da Igreja, reunindo bispos de todo o mundo cristão para discutir e decidir sobre a questão da natureza de Cristo. No concílio, Atanásio de Alexandria emergiu como o principal defensor da ortodoxia cristã e oponente do arianismo. Atanásio argumentava que a única maneira de Cristo ser verdadeiramente nosso Salvador seria se ele fosse plenamente Deus, da mesma substância que o Pai. Segundo ele, somente um Cristo plenamente divino poderia trazer redenção plena à humanidade. O Concílio de Nicéia, após intensos debates, declarou herética a doutrina de Ário
e formulou o Credo Niceno, que afirmava que o Filho era gerado, não criado, consubstancial com o Pai. Isso significava que o Filho compartilhava da mesma essência divina que o Pai e era coeterno com ele. Com essa formulação, o Concílio de Nicéia rejeitou formalmente o arianismo e estabeleceu a base da doutrina da Trindade, que afirmava a unidade e igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Consequências e disseminação do arianismo. Apesar da condenação oficial no Concílio de Nicéia, o arianismo não desapareceu imediatamente. Pelo contrário, ele continuou a prosperar, especialmente sob o apoio de vários imperadores romanos subsequentes, como Constâncio II, que favoreciam a doutrina ariana. Durante grande parte do século IV, o arianismo dividiu profundamente a Igreja, com muitos bispos e teólogos apoiando essa visão. Além disso, o arianismo teve grande influência sobre diversos povos germânicos que, quando convertidos ao cristianismo, adotaram essa forma de fé. Os visigodos, vândalos e ostrogodos, entre outros, eram em grande parte arianos, e durante vários séculos, o arianismo permaneceu uma força poderosa em várias regiões da Europa. O conflito entre arianos e os defensores da ortodoxia nicena, liderados por figuras como Atanásio e os chamados pais capadócios, como Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa, marcou grande parte da história da Igreja no século IV. Somente no final desse século, sob o imperador Teodósio I, o arianismo foi finalmente derrotado, quando ele convocou o Concílio de Constantinopla em 381 d.C., que reafirmou o Credo Niceno e declarou o arianismo como uma heresia definitiva. Implicações teológicas. O arianismo tinha implicações profundas para a teologia cristã, especialmente em relação à salvação e à doutrina da Trindade. Para os cristãos nicenos, a doutrina ariana comprometia a própria essência do cristianismo. Se Cristo fosse uma criatura e não verdadeiramente Deus, então ele não poderia ser o Salvador perfeito e a ponte entre Deus e a humanidade. Somente um Cristo plenamente divino poderia oferecer a redenção completa que a humanidade precisava. Como Atanásio argumentava, aquilo que não é assumido não é redimido. Em outras palavras, se Cristo não fosse plenamente Deus e plenamente homem, ele não poderia redimir a natureza humana de forma completa. O arianismo também desafiava a doutrina da Trindade, que afirmava a unidade de Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Para os defensores do arianismo, a ideia de que o Filho e o Pai eram consubstanciais parecia comprometer o monoteísmo. No entanto, os defensores da Trindade argumentavam que a unidade de Deus não era comprometida pela distinção entre as 3 pessoas divinas, já que todas compartilhavam da mesma essência divina. O legado do arianismo. Embora o arianismo tenha sido formalmente condenado e suprimido, ele deixou um legado duradouro na história do cristianismo. O debate sobre a natureza de Cristo e sua relação com o Pai continuou a moldar o desenvolvimento da teologia cristã por séculos. A controvérsia ariana forçou a Igreja a esclarecer e articular sua doutrina de maneira mais explícita, especialmente em relação à Trindade e à Cristologia. Além disso, o arianismo também teve um impacto político significativo. O apoio de vários imperadores romanos à doutrina ariana demonstrou como a teologia estava intimamente ligada à política no Império Romano. Os debates teológicos não eram apenas questões espirituais, mas também tinham implicações profundas para a estabilidade e unidade do Império. O arianismo foi mais do que uma simples heresia. Foi um movimento teológico que desafiou as bases da fé cristã em um momento crucial de sua história. Através do debate ariano, a Igreja foi forçada a definir claramente suas doutrinas sobre a divindade de Cristo e a Trindade, estabelecendo o caminho para a teologia cristã ortodoxa. Ao condenar o arianismo, o Concílio de Nicéia não apenas rejeitou uma doutrina,
mas também preservou a compreensão cristã tradicional de Deus e da salvação. Parte 2. Combatendo o arianismo com base nas Escrituras. A fim de combater o arianismo, os teólogos da Igreja, liderados por figuras como Atanásio de Alexandria, utilizaram as Escrituras para provar que Jesus Cristo é de fato coeterno e consubstancial com o Pai, desafiando as heresias arianas. Ao longo dos séculos, várias passagens da Bíblia têm sido usadas para confrontar e refutar as doutrinas arianas. João 1:1-3. A eternidade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é um dos textos mais poderosos para refutar a alegação de Ario de que Cristo é uma criação. O Evangelho de João declara claramente que o Verbo, Cristo, já existia no princípio, e que ele estava com Deus e era Deus. Isso indica não apenas a coeternidade de Cristo com o Pai, mas também que ele compartilha da mesma natureza divina. Além disso, João afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, reafirmando sua divindade e seu papel ativo na criação, o que seria impossível se ele fosse uma mera criatura. Colossenses 1:15-17. A supremacia de Cristo sobre a criação. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Alguns seguidores de Ario tentaram usar o termo primogênito para argumentar que Jesus era a primeira criação de Deus. No entanto, essa passagem em Colossenses é clara ao afirmar que Cristo não é uma criação, mas sim aquele através do qual tudo foi criado. O termo primogênito aqui não se refere à criação, mas à preeminência e autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Ele é superior à criação e existe antes de todas as coisas. Hebreus 1:1-3. A plenitude da divindade em Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O autor de Hebreus deixa claro que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Isso significa que Jesus não é uma mera criatura, mas a revelação plena da natureza de Deus. Além disso, o texto afirma que Cristo é o sustentador de todas as coisas, e após realizar a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus, o que evidencia sua posição exaltada e divina. Filipenses 2:5-7. A humildade de Cristo e sua divindade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, em Filipenses, afirma que Cristo era em forma de Deus, ou seja, ele compartilhava da essência divina. Sua decisão de esvaziar-se e tornar-se homem não significa que ele deixou de ser Deus, mas que ele assumiu a forma humana sem abrir mão de sua divindade. Isso refuta diretamente a ideia ariana de que Cristo é inferior ao Pai ou uma criatura, pois aqui vemos a divindade de Cristo antes de sua encarnação. Apocalipse 22:13. Cristo como Alfa e Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro
e o derradeiro. Essa afirmação de Jesus em Apocalipse é extremamente significativa, pois reivindica para si títulos que pertencem somente a Deus. O termo Alfa e Ômega significa que Jesus é o começo e o fim de todas as coisas, algo que seria impossível se ele fosse uma criação. Essa declaração afirma a eternidade e divindade de Cristo de maneira inequívoca. Parte 3. Combatendo o arianismo. Hoje, embora o arianismo tenha sido formalmente condenado no Concílio de Nicéia 325 d.C. e no Concílio de Constantinopla 381 d.C., suas ideias continuam a surgir em diversas formas nas eras subsequentes. Testemunhas de Jeová, por exemplo, defendem uma teologia que é, em muitos aspectos, uma ressurreição do arianismo, negando a divindade plena de Jesus Cristo e o considerando um ser criado. Os cristãos, hoje, devem estar preparados para combater essas falsas doutrinas com a verdade da Palavra de Deus. Isso envolve conhecer as Escrituras profundamente e entender o que elas ensinam sobre a natureza de Cristo. Passos práticos para combater o arianismo e seitas semelhantes. Estudo bíblico sólido. É essencial que os cristãos se aprofundem nas Escrituras, particularmente em textos que tratam da divindade de Cristo e da Trindade. Passagens como João 1:1, Hebreus 1:3 e Colossenses 1:15 a 17 são fundamentais para entender a verdadeira natureza de Cristo e a doutrina. A Igreja deve ensinar doutrinas essenciais como a Trindade de forma clara e compreensível, evitando ambiguidades que possam dar margem a interpretações errôneas. Discernimento espiritual. A oração e a busca por discernimento espiritual são cruciais para reconhecer as heresias e falsas doutrinas que surgem. O Espírito Santo guia o crente à verdade. João 16:13. Engajamento com amor e verdade. Ao lidar com pessoas que foram influenciadas por seitas como as Testemunhas de Jeová, é importante engajar-se com elas em amor, mas também com firmeza na verdade, apontando para as Escrituras e explicando pacientemente o que a Bíblia realmente ensina. Conclusão. O arianismo é uma heresia que continua a desafiar a Igreja até hoje. Embora tenha sido condenado há séculos, suas ideias permeiam diversas seitas modernas e causam confusão em muitos cristãos. A melhor maneira de combater essa heresia é por meio de um estudo fiel e comprometido das Escrituras, apoiado por uma compreensão sólida da teologia cristã. Ao fazer isso, a Igreja pode proteger a verdade da natureza divina de Cristo e sua plena unidade com o Pai e o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria e discernimento para combater os falsos evangelhos, principalmente os que negam a divindade de Jesus Cristo.